Seja muito bem-vindo ao curso gratuito de DeFi. Aqui você vai aprender os fundamentos de como criar agentes poderosos utilizando uma das melhores ferramentas do mundo para criar agentes no code, que é o DeFi. Então a gente vai explorar toda a dinâmica de como você pode criar o agente passo a passo para iniciante, e depois a gente também vai explorar o DeFi para você conseguir criar o seu próprio agente lá dentro e integrar com o WhatsApp. Esse curso gratuito aqui é perfeito se você está querendo criar um agente de WhatsApp de atendimento, um agente de WhatsApp de suporte, de vendas, de agendamento também para você dar os primeiros passos. Então segue comigo aqui que tá tudo muito bem organizado e bem estruturado. A gente vai fazer esse bot aqui, tá, ó, testando com o meu WhatsApp. Ele é um atendimento da formação no Code Startup. Então aqui a gente está fazendo com o atendimento dos materiais personalizados lá no Code, mas também você pode aplicar para o seu próprio negócio ou para algum negócio que você queira prestar serviço, tá? Aqui é um atendente da No Code das formações do ecossistema, tá? Então, quando eu pergunto aqui o que é No Code Startup, ele já me responde o que é No Code, o que tem dentro do ecossistema, tem mais de 3.500 membros, tem as formações. E quando eu pergunto aqui em aulas sobre algo específico, como eu treinei esse agente com materiais personalizados, posso treinar com PDF, com planilha, e você vai aprender aqui. Como eu treinei, ele consegue acessar esses materiais e enviar os próprios links desses módulos. Então eu perguntei aqui, tem aula sobre DeFi? E aí eu vim aqui na formação, ó, aula de agendamento, ele já manda o link para o cliente que está sendo atendido e já conseguir acessar o link de uma forma direta. Então o seu atendente já ele vai estar mais poderoso porque ele vai conseguir consultar um PDF, uma planilha, e você vai aprender isso aqui. Além disso, a gente vai dar o overview lá no DeFi, na ferramenta, e como que você pode criar agentes. Então a gente vai dar os primeiros passos aqui para você criar o seu próprio agente, e também a gente vai fazer a integração do agente DeFi com o N8N, tá? Então vou dar o fluxo aqui completo para você conseguir integrar por meio ali da base de dados também, que a gente vai fazer uma planilha para fazer a gestão dos usuários, a gestão das conversas dessa planilha, e para conseguir ativar o fluxo de usuário, além de falar também sobre API de WhatsApp. Então esse curso aqui tá completo demais, então bora comigo que você vai aprender muito e dar os seus primeiros passos, como criar o seu primeiro agente de IA no Code. Bora lá! Então bora ver o que você vai aprender nesse curso gratuito de DeFi. Bom, primeiramente você vai aprender como criar o seu agente. Então a gente vai passo a passo para iniciantes, para você entender como que funciona um agente, como que funciona uma automação. Vamos entrar lá no DeFi, fazer o nosso agente passo a passo para você conseguir ter o seu próprio agente funcionando. Além disso, a gente também vai ver a parte de RAG, que nada mais é que treinar nosso agente com documentos personalizados, como por exemplo um PDF, uma planilha, um site. Então você vai aprender como fazer isso nesse tutorial aqui também. E depois a gente vai integrar o nosso agente lá no WhatsApp para ele funcionar diretamente no WhatsApp, que é o que todo mundo quer também, né? Beleza. Além disso, um outro recado importante que eu queria dar aqui para você é em relação aos materiais desse curso, tá? Todos os materiais eles vão estar aqui no link abaixo, então materiais PDF, os fluxos de DeFi do N8N. É só você entrar aqui no link abaixo e conseguir aí baixar esses materiais. Então eu espero que você esteja tão animado quanto eu e bora começar. Então eu vou fazer um resumo dos conceitos principais para você poder criar o seu agente, tá? E uma dica, se você quiser aprender esses conceitos de uma forma mais detalhada e mais passo a passo, dá uma olhada na nossa formação que a gente deixa tudo bem organizado. Mas vamos lá. Primeiramente a gente tem que falar sobre RAG, que é Retrieval Augmented Generation, tá? Que é geração aumentada de recuperação, mas geralmente a gente sempre fala aqui, ó, RAG. RAG é uma técnica de processamento de linguagem natural que melhora a geração de texto ao integrar com informações de fontes externas. Então vamos supor que você queira aí colocar uma planilha, um PDF, um site para o seu agente, né, conseguir responder. Você consegue fazer isso por meio de RAG. Então, além de seguir o fluxo tradicional, você vai conseguir transformar aquela planilha, o PDF, num banco de dados vetorial, e daí o seu agente consegue responder com essa informação a mais, tá? Eu sei que muita gente precisa aí colocar um PDF de instruções aí para o seu agente, um catálogo aí de produtos, enfim. Isso a gente vai aprender também como fazer, que o DeFi facilita todo esse processo. Show demais! Além disso, você também tem que entender sobre ferramentas e tools, tá? Que é Tools e Function Calling. Nada mais é que o nosso agente ele consegue se comunicar com outros serviços da internet, tá? Vamos supor que você queira que seu agente faça, por exemplo, um agendamento. O que ele pode fazer? Ele pode usar Function Calling para chamar uma API, uma tecnologia de agendamento. Vamos supor que você quer que seu agente ele faça alguma coisa na planilha. Você pode chamar
uma API lá do Google. Então a gente consegue que nosso agente ele consiga fazer qualquer tipo de ação externa por meio de function calling, tá? Já é um agente mais avançado. É muito importante que você entenda isso para entender o conceito de agente. Show demais! Então, Castelo, o que é um agente? Basicamente, um agente, a gente vai ter modelos, né? Então, a gente pode ter um modelo do GPT, a gente pode ter um modelo do Llama, do Gemini. Então, a gente ele precisa ser alimentado por um desses modelos de LLM que a gente tanto fala aqui no canal. Além disso, o agente de IA, ele precisa ter um prompt, nada mais é que as instruções. E também uma memória de curto e longo prazo, beleza? E também vai ter essa parte do RAG, por isso que ele é tão poderoso. O agente ele vai conseguir utilizar RAG, que é aí atrás de dados personalizados, um PDF, texto, uma URL, um link, para ele conseguir ser treinado com esses dados. E por último, o verdadeiro poder de um agente é quando ele usa tools ou as funções, né, as function calling. Então ele consegue executar em qualquer serviço. Por exemplo, consultar no Google, enviar WhatsApp, enviar e-mail, verificar clima, inclusive banco de dados. Então ele consegue ir lá numa planilha, verificar o banco de dados dessa planilha, ou num back-end externo, nos Fabase, que a gente gosta de falar bastante. Então basicamente esse é o poder do agente. Ele é tão poderoso porque além de a gente conseguir treinar ele com dados personalizados, a gente consegue realizar funções personalizadas. E é muito importante também que fique claro a diferença entre chatbots e agentes, tá? Nos agentes, a gente vai utilizar uma linguagem natural, então vai parecer realmente uma pessoa escrevendo. A gente consegue colocar uma instrução para, sei lá, se a gente até pode errar na gramática, a gente pode deixar bem humanizado esse nosso agente. E para isso a gente tem ferramentas muito poderosas, como por exemplo o Gfy, que a gente vai abordar aqui, tem ferramentas como o GPT, da OpenAI e os Assistants, que a gente consegue criar um assistente lá pelo GPT também, que é muito poderoso. Tem o Langflow também, que é uma ferramenta para criar agentes aí poderosa e também 100% brasileira, e tem várias outras. Então, o agente ele vai ter uma linguagem mais natural, uma linguagem mais humanizada. Os chatbots já é um pouquinho diferente. Geralmente eles têm alguns fluxos pré-definidos, com botões, sabe quando você vai clicando no botão para ser atendido? Então, essas ferramentas aqui, o Typebot, MiniChat, BotPress, VoiceFlow, algumas delas até conseguem fazer integração aqui com a OpenAI para oferecer também uma linguagem mais natural, né, uma linguagem humanizada, mas geralmente a gente segue fluxos, padrões de botões e segue aquele fluxo normal, né? Então, resumindo, os chatbots, eles vão apenas mandar alguma informação e os agentes eles vão conseguir basicamente raciocinar, tá? Eles respondem sempre diferente. Tá? Isso daqui é bem interessante porque geralmente quando a gente vai oferecer para uma empresa, o valor do serviço ele é muito melhor quando a gente fala que realmente vai ser um agente, que ele vai conseguir fazer atendimento, ativar funções. Então a gente consegue agregar mais valor tanto para a sua empresa se quiser criar seu agente, tanto se você quiser oferecer esse serviço externo de criação de agentes para outras empresas, que é um dos serviços aí que está mais aí demandado, que é o gestor de agente IA. E para finalizar esses conceitos gerais, é importante também se entender a escadinha dos agentes, tá? Então, primeiro, a gente tem os agentes aqui, ó, que eles geralmente só tem uma pergunta e uma resposta, eles não têm nem memória. Basicamente, isso nem é um agente, né? Aqui são os agentes que já têm memória. Então, por exemplo, o ChatGPT, se você pergunta algo para ele, ele guarda a memória, então ele vai guardando o que você perguntou. Legal. Daí a gente tem um outro nível aqui que é o RAG, que é o que a gente vem conversando, né? Então é um agente que ele consegue colocar um PDF, colocar um site, um texto, e aí faz um agente aí treinado com base naquele documento externo, tá? Então a gente tem o Chatbase, Dante, Retune e o Zaya. Então isso daqui já é um outro level aí que o agente começa a ficar mais poderoso. Além disso, a gente tem os agentes que fazem tools. Então eles têm as ferramentas para ativar qualquer outro serviço na internet, que é o que a gente falou de function calling. Aí depois temos os agentes que eles conseguem avaliar os próprios resultados para conseguir aí resultados melhores ainda. Então tem um auto feedback e por fim os multi-agentes, né? A gente consegue criar vários agentes aí diferentes para realizar uma determinada tarefa, um determinado projeto. Então o Gfy, o Flowise e o Langflow são ferramentas aí muito poderosas para isso, beleza? OpenAI e GPT também são ferramentas muito poderosas e que está crescendo bastante, então a gente gosta bastante desses dois, a OpenAI e do Gfy e do Langflow também. Então, para você entender um pouco mais do comparativo das ferramentas de criação de agentes. Agora que a gente já fez um resumo dos fundamentos principais, vamos falar sobre o Gfy. Então, qual que é o poder dessa ferramenta? Para a gente entender,
O Woodify ele é uma ferramenta que a gente consegue criar agentes avançados e de maneira facilitada, tá? Ela é basicamente no code, então a gente consegue colocar os prompts, colocar toda a parte de funções, interligar os pontos também de uma forma no code, por isso que ela fica mais fácil para a gente criar o nosso próprio agente. Show demais, Castelo! Além disso, tem a parte do reg que o Woodify ele consegue fazer e o Woodify também consegue fazer a parte das tools. Então olha que interessante, faz tanto a parte de a gente conseguir criar nosso agente com documentos personalizados, também para a gente ativar funções e fazer funções personalizadas, né? E também, além disso, o Woodify é uma ferramenta open source que tem vários benefícios e um deles é a auto-hospedagem. Então a gente consegue pegar a solução do Woodify e colocar na nossa própria hospedagem para rodar o nosso agente no nosso próprio motor, tá? Mas isso você vai descobrir um pouco mais para frente. Beleza, Castelo, mas o que eu consigo fazer com esses agentes, tá? Você vai conseguir fazer vários tipos de agentes. Os mais famosos são agentes de suporte no WhatsApp, agentes de agendamento, agentes de venda. Então esses são os agentes que normalmente a maioria dos negócios estão precisando, tá? Então quando você consegue atacar essas dores dos negócios, você consegue oferecer um serviço de alto valor, tá? É claro que você consegue criar aí depois qualquer tipo de agente, por exemplo um clone, ou um agente que vai fazer todo o trabalho de uma pessoa com as funções. Você consegue criar agentes avançados, mas o foco é você começar aqui com o básico, que é um agente de suporte, de vendas, depois de um agente de agendamento, e no Woodify também é possível criar de uma forma bem rápida e facilitada. Show demais! Então, esses tipos de agente que eu falei, primeiro você consegue criar um agente de suporte treinado com materiais personalizados, um agente de vendas treinado com materiais personalizados também, um agente de reunião de vendas, entrevistas, então esse agente ele vai qualificar o lead, já vai deixar a reunião marcada para você, olha que legal, pode ser tanto em relação a uma entrevista ou em relação ao serviço, né? Já deixa os agendamentos marcados para você, para o seu negócio ou para outro tipo de negócio que você está oferecendo esse serviço. Pode ser um agente de agendamento de consulta médica, agendamento de barbearia, agendamento de aula de aventura. Então tem diversos tipos de agentes que você consegue focar para criar no mercado e você consegue criar de uma forma mais rápida, mais fácil e cobrar um alto valor agregado, porque todo mundo precisa desse tipo de agente. Geralmente é uma dor de muitos negócios. E um outro ponto positivo que o Woodify é tão poderoso é que a gente consegue conectar ele com diversos modelos, tá? Tanto com o GPT, com os modelos mais famosos, mas a gente pode conectar com o modelo do Llama, do Claude, do Gemini, e dessa forma a gente tem muito mais flexibilidade e gasta muito menos dinheiro, dependendo aí da sua stack aí de ferramentas que você está usando. Beleza, em relação às funções, ó, só para você entender, o seu próprio agente ele pode fazer uma pesquisa no Google. Então o seu agente vai lá, faz a pesquisa no Google, ele pode usar o Dali para criar uma imagem personalizada, pode gerar um gráfico personalizado, pode fazer um web scraper que entrar no site, fazer uma limpa naquele site e ver quais informações tem, pode acessar o YouTube, fazer dados ali por meio do YouTube, do Wikipedia também. Por exemplo aqui, ó, nesse exemplo ele fala qual é a idade da mulher do Trump agora. Então ele ativa a função de procurar no Wikipedia e depois ativa a função de pegar o tempo atual. O dia atual, aí ele faz o cálculo e fala quantos anos ela tem. Então olha que poderoso que o seu agente consegue fazer, tá? Então qualquer tipo de função o seu agente vai conseguir fazer. Inclusive lá na formação a gente tem um agente de vendas que ele envia o link de pagamento de uma forma automática para o cliente. Então o cliente fala assim, eu quero comprar tal produto. O agente vai lá, pega o produto, cria um link de vendas personalizado para aquele cliente, envia para ele e quando o cliente pagar, a gente vai saber automaticamente por meio de uma automação no banco de dados. Então é um agente que está vendendo 24 horas por dia. Olha só que interessante. Além disso, o agente do Woodify, ele tem alguns benefícios, né, em relação ao OpenAI Assistance. Ele é open source, a gente consegue fazer a hospedagem, tá, do Woodify. A gente consegue colocar vários e vários tipos de modelo, não só os modelos do GPT. E a gente consegue também ter outras funcionalidades e também benefícios, tá? Tem funções, ferramentas, tem ferramentas de RAG e tem também a integração API, que é super importante, tá? Mas o mais importante é você saber dessa flexibilidade que a gente consegue criar com vários outros modelos e também da possibilidade de fazer a hospedagem. Show demais! A gente tem alguns valores aqui do Woodify, tá? O valor tá $60 por mês, o valor pago, mas o gratuito a gente já consegue brincar bastante, fazer nossos próprios agentes. E mais interessante, como eu falei, por ser open source, depois você não precisa pagar necessariamente esse valor, tá? Você pode hospedar o seu Woodify lá numa máquina, que você pode contratar um serviço de hospedagem para não precisar pagar esse valor e ter o controle total. Show! Então, por que usar Woodify? Vamos fazer um resumo aqui. Primeiramente,
pela facilidade, tá? A gente tem uma curva de aprendizado muito rápida, e a gente não precisa estudar de uma forma muito detalhada como que vai ser criado esse agente. A gente pode ir direto e já ir criando e tendo os resultados com isso. Então a gente tem, além da facilidade, a gente tem agilidade, então a gente consegue fazer tudo bem rápido, além de ser fácil, é rápido. Também a gente tem poder, porque além de utilizar RAG, a gente consegue utilizar as tools, que são as function calling, para ativar qualquer tipo de função. E por fim, a liberdade. Por ser uma ferramenta open source, a gente consegue colocar o nosso DeFi na nossa hospedagem para aí conseguir escalar e ter controle total sobre o nosso projeto. Trouxe o Bobinho aqui para dar um oi aqui para a galera e vamos entrar lá no DeFi para conhecer um pouco dessa ferramenta na prática. Bora lá. Bora, Bobinha. Então, estou aqui no site do DeFi, depois se você quiser explorar um pouco mais, explica um pouco, né, como é que funciona, as funcionalidades, o que a gente consegue fazer, os agentes que a gente consegue criar, e aí tem várias aí formas aí de você conseguir aplicar o DeFi aí na sua empresa ou criar os seus agentes, tá? E vários modelos que a gente consegue usar, tá? Beleza, depois se quiser, explora um pouco aqui que é bem legal, o blog deles também é legal, e vamos aqui no Get Started. Então eu vim aqui e vou criar uma conta, tá? Vou continuar com o meu e-mail Google. Então criei uma conta, você vai entrar aqui nessa parte do estúdio, tá? E a gente vai ter algumas partes aqui principais. A gente tem a parte de explorar, tem a parte do estúdio, knowledge, que é a base de conhecimento, e os tools, que são as funções, tá? Que a gente já conversou. Então vamos explorar um pouco mais para você começar a dar os seus primeiros passos. Beleza. Aqui em explorar, a gente tem vários agentes já prontos, tá? Você pode depois ir explorando aqui para conhecer um pouco mais de como é que funcionam os agentes, tá? Então eu recomendo para você testar alguns e ver, né? Tem os agentes que eles conseguem ativar funções, então lembra que a gente faz isso, eles ativam funções. Tem assistentes aqui, tem aqui de RH, de programação, agente de workflow, de escrita, depois dá uma olhada que tem alguns bem legais, tá? Para você ir aprendendo. Show! Aqui é importante você entender como é que funciona, tá? Ó, a gente pode criar a partir do zero, tá? Então a gente vai ter chatbots, geradores de texto, agentes e workflow, tá? Então é importante que você entenda bem a diferença. Aqui no chatbots a gente tem dois tipos. Tem um chatbot básico e tem um chatbot chatflow. A única diferença do chatbot básico para o agente aqui é que o agente vai conseguir ativar as tools, vai conseguir ativar as ferramentas, chamar outras funções, tá? Então essa é a única diferença. E a diferença entre o chatbot básico para o chatflow do DeFi é que aqui a gente vai conseguir criar um workflow, tá? Então a gente vai ter muito controle sobre o nosso agente para falar qual o caminho que ele vai e qual LLM ele vai ativar, tá? Esse daqui a gente vai deixar um pouco mais para frente para ver. A gente vai focar mais aqui no básico, tá? A gente consegue também fazer geradores de texto, tá? E tem um workflow para você criar uma função personalizada para ativar qualquer tipo de plataforma, de tecnologia. Então vamos supor que eu quero conectar uma função lá com o meu N2N para acessar um banco de dados, a gente pode fazer direto pelo workflow aqui, tá bom? Show demais. Isso é o mais importante que você tem que entender. Aqui a gente consegue criar com algum template e também conseguimos importar um arquivo pronto para o nosso DeFi para já vir pronto aqui, tá? Então, ó, a gente vai ter chatbots, agentes e workflow, tá? Eles vão estar divididos assim. Show! Aqui na base de conhecimento vai ser onde a gente vai treinar o nosso agente com algum conhecimento, tá? Então, a gente consegue colocar planilha, arquivos, PDFs. Depois, a gente vai dar uma olhada nessa parte de uma forma um pouco mais rápida. E aqui em Tools, como eu falei, a gente consegue ativar serviços externos. E o DeFi ele é bom porque ele tem vários serviços já integrados. Então tem o Google, eu consigo fazer um agente que ele já vai pesquisar no Google ou pesquisar no Bing. Tem agentes também aqui, o que mais é interessante? Tem a AWS, tem agente de Firecrawl, Spider, que é fazer web scraping. Tem um agente aqui de DALL-E, então para ele criar uma imagem já integrado com o DALL-E. Então tem várias formas aqui de serviços que você consegue conectar, que eles já estão prontos. É só você conectar, provavelmente tem que integrar aí com uma chave API desse serviço, mas você consegue ativar essas funções. E além de ativar essas funções, você consegue criar a sua própria função, tá? A sua própria tool, que é o que a gente faz, não vai ser aqui nesse curso gratuito, mas a gente faz lá na formação, a gente cria uma função para acessar o banco de dados e uma função para gerar um link de pagamento lá pelo Asas. Show! Temos aqui também o DeFi, ó, tem a nossa conta, tá? Que a gente consegue controlar aqui, as configurações. Aqui você consegue integrar
o seu modelo, tá? Ó, muito importante aqui no OpenAI, a gente tem uma cota de 200 mensagens, tá? A gente pode até testar, fazer os testes aqui no nosso agente com essas 200 mensagens, mas é importante que você conecte a sua conta API da OpenAI por aqui para você utilizar os próprios créditos da API, tá? A gente pode testar com essas 200, mas acaba bem rapidinho, depois vamos conectar por aqui, tá? Beleza. Além disso, ó, dá para conectar com o Anthropic, dá para conectar com o Gemini e qualquer outro tipo de serviço aqui de modelo, tá? Então tem vários tipos de modelos bem interessantes. Aqui você consegue ver os limites do plano, então a gente consegue fazer tudo aqui pelo plano gratuito, tá? Só pode ter um membro utilizando, mas a gente pode construir 10 aplicativos, tem um banco de dados vetorial de 5 MB. Então, tudo que tem aqui, a gente já consegue usar bastante para explorar o DeFi, tá? Você consegue conectar com o seu Notion, com o website, tá? Consegue fazer também integrações API e aqui algumas customizações do designer, tá? E aqui em linguagem, a gente pode até vir aqui e colocar em português Brasil para ficar mais fácil, né? Aí já fica tudo em português, tá? Explorar, estudo, conhecimento, bem melhor, né? Show demais! Agora que a gente já fez essa parte, vamos lá no estúdio e criar do zero o nosso primeiro chatbot, tá? Então, vou vir aqui no nosso chatbot e eu vou criar o nosso chatbot básico, tá? Aqui a gente vai focar no chatbot básico, tá? O chatflow a gente vai fazer mais para frente. Talvez lá na formação a gente faz o chatflow e a gente também faz lá na formação que é para ativar funções, tá? Nesse curso gratuito, vamos focar no básico, o essencial, que é criar um chatbot. Vou colocar aqui um emojizinho. Vamos ver se tem um emoji legal aqui pra gente colocar. Nosso chatbot. Uma cor aqui. E vai ser o nosso atendente. Atendente. Super atendente. IA, tá? Atendente. No caso vai ser um atendente da NoCode Startup. Atendente da NoCode para os alunos e potenciais clientes, tá? Só para a gente entender como é que funciona. Então, agora que a gente entrou aqui nessa parte, vamos explorar um pouco mais de como que funciona para você criar um chatbot, um agente, né, como você quiser chamar, aqui nessa área. Então, aqui dentro da criação do seu agente, a gente vai ter alguns pontos importantes, tá? Aqui vai ser a parte da gente orquestrar, né, da gente conseguir definir os detalhes, acesso à API, os logs para ver se deu certo ou não e o monitoramento, tá? Já vai ver essa parte aqui. Vamos primeiro fazer um overview geral. Em orquestrar, primeiro a gente tem o prompt, tá? Que são as instruções. Então a gente fala aqui as instruções, né? Por exemplo, ó, você é um agente de atendimento. Seu nome é, sei lá, Bobinho. Eu vou falar assim, oi. Sempre é bom aqui reiniciar, tá? Oi. Quem é você? Ele falou, eu sou Bobinho, seu agente de atendimento, como posso te ajudar hoje, tá? Então aqui a gente vai dar as instruções para falar quem que é o nosso agente, tá? Aqui a gente vai testar, consegue colocar variáveis, a gente consegue colocar um contexto, que é um contexto aí da conversa, consegue colocar a visão para o nosso agente conseguir entender imagens, tá? Aqui embaixo tem outras, ó, se eu vim aqui para baixo, no cantinho, em Manage, tem aqui, ó, remodeladores de conversa, tem perguntas de acompanhamento, tem texto para voz, fala para texto, citação e atribuição, moderação de conteúdo e resposta de anotação, tá? Então tem várias aí funcionalidades que a gente consegue colocar. Para o WhatsApp a gente vai usar pouca coisa daqui, tá? Mas é importante você entender que tem, tá? Lá na formação também a gente detalha um pouco mais essas funcionalidades. Aqui é importante que a gente coloque o nosso modelo. Se eu vim aqui no modelo, só vai aparecer os modelos do GPT, tá? Que é da OpenAI. Então a gente tem todos os modelos aqui. Eu gosto bastante de usar o modelo GPT-4o Mini, que é um modelo bom e barato, tá? E um modelo melhor ainda seria só o GPT. Aqui no caso, como a gente não fez a integração ainda no nossa OpenAI API, ele não está mostrando todos, tá? A gente consegue colocar o do Llama, do Claude, consegue colocar vários modelos aqui. E aqui você consegue controlar os parâmetros do seu modelo, tá? Temperatura, que é com criativo o top P, para ver se ele vai dar respostas mais randômicas, mais aleatórias ou não. Então aqui você consegue conectar todas as características, tá? Do seu modelo, o máximo de token também. Aqui, ó, por exemplo, vou vir aqui, eu posso ter criativo, equilibrado e preciso. Então é legal usar essa forma, ó. Posso fazer um modelo mais preciso, né? Ele vai seguir exatamente o que está no prompt, nas instruções.
eu quero um agente mais criativo, que ele viaja mais, ele dá respostas mais aleatórias. Então você pode usar esse carregamento prévio aqui, tá? Eu vou deixar preciso que eu acho que fica legal. Show demais. Tá legal aqui? Vamos continuar. Então já falamos aqui de todas as partes. Aqui a gente tem também acesso à API e tal. Então por aqui que a gente vai conseguir conectar o nosso agente a qualquer outro programa, qualquer outra automação, tá? No caso a gente usa bastante o Unit2N para isso, mas pode ser por exemplo o Make, ou pode ser por exemplo o Flutterflow, que é uma chamada API que a gente faz direto para cá, tá? Então ele explica certinho como ele faz essa chamada, ó. Geralmente a gente vai usar apenas a documentação de enviar mensagem. Se você não sabe o que é API, o que é webhook, a gente tem vídeos aqui no canal só sobre isso, tá? Então é importante saber. Mas basicamente vai ser um códigozinho que a gente vai colocar aqui, né? Vai ter uma autorização aqui e vai ter uma query, que nada mais é que uma pergunta. Ele está fazendo a pergunta aqui e nosso agente vai responder. Então quando a gente conectar com o WhatsApp, a pessoa que está falando no WhatsApp faz uma pergunta e nosso agente vai responder. É basicamente isso, olha que fácil. E depois a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Aqui a gente consegue ter os logs, então quantas vezes rodou, se deu algum erro ou não, o que aconteceu, a gente consegue ter o histórico. E aqui também o monitoramento, tá? Se ele está ativo ou não, se ele está personalizado, quais as conversas que ele teve, a gente consegue fazer muita coisa aqui, tá? Beleza. Aqui lembra que você tem só os 200 mensagens de crédito, tá? Pela DeFi, depois tem que conectar aqui com as configurações, a gente tem que conectar o nosso modelo, tá? Fornecedor de modelo, tem que conectar a nossa chave de API. Vamos fazer depois isso também para você entender como é que funciona. Mas beleza, aqui é o nosso agente DeFi de forma geral e agora você já conhece o DeFi, a gente pode ir e começar a planejar nosso projeto que a gente vai construir aqui para colocar a mão na massa. Preparado? E antes de começar a construir o nosso agente em si na prática, você tem que entender como que funciona a arquitetura de um projeto de agente IA, senão você vai ficar totalmente perdido e não vai saber como escolher as melhores ferramentas para o seu projeto. E para você entender de uma vez por todas, no nosso projeto a gente sempre tem um front-end e também temos um back-end, tá? O front-end ele vai ser a interface, vai ser a parte do design de telas, UX, UI, o fluxo do usuário vai ser tudo lá dentro do front-end, tá? Vai ser o que o usuário está vendo. O banco de dados back-end vai ser onde tem os dados, onde tem segurança, autenticação, onde tem armazenamento de mídia, onde tem ações de servidor. Então, num projeto de software, a gente sempre junta os dois, tá? O front com o back. E além disso, a gente consegue utilizar outros serviços via API, como por exemplo um serviço de IA, um serviço de pagamento, um serviço do Google ou qualquer outro tipo de serviço, a gente faz uma conexão via API. A API nada mais é que a gente conectar com outros tipos de serviço. Então, isso que você tem que entender para criar um projeto de automação ou agente de IA. Beleza. Então, fazendo um resumo aqui, no front-end a gente tem a interface da aplicação, no back-end a gente separa em dois, que é a ferramenta de automações e integrações e uma ferramenta de back-end e banco de dados. E aqui a gente vai integrar principalmente com o nosso agente, né, que é a ferramenta para criar um agente de IA. E esse agente de IA sempre vai estar usando um modelo de LLM, tá? Ele tem que utilizar um modelo de Large Language Model para conseguir trabalhar. A gente gosta de várias ferramentas aqui dentro do Code Startup, tá? Para o front-end, a gente gosta bastante, por exemplo, para criar um software, a gente gosta de usar o Flutterflow. Para criar um agente, como o pessoal usa bastante o WhatsApp, a gente foca no WhatsApp, tá? Para conectar o seu WhatsApp com o seu agente, você vai ter que ter uma ferramenta de API de WhatsApp. Tem a ferramenta de API do WhatsApp oficial da Meta e tem outras ferramentas, como por exemplo a Mega API, a Z API, Evolution API. Então a gente tem várias ferramentas que a gente utiliza aqui dentro do ecossistema lá no Code, tá? Você vai precisar de uma ferramenta de API de WhatsApp para conectar o seu agente no WhatsApp. Para automação e integração, a gente gosta bastante do Unit2N e do Make, que são ferramentas poderosas para fazer automações, tá? E para um serviço de banco de dados, a gente gosta bastante do Supabase, mas também você consegue utilizar planilha. Não é o caso ideal, porque planilha não é um back-end, é apenas um banco de dados super simples. Então, se o seu projeto começar a ficar um pouquinho mais complexo e você quiser trazer mais profissionalismo para o seu projeto, é necessário usar um Supabase, que ele é uma ferramenta de back-end, né? Então ele não tem só a parte de banco de dados, tem parte de autenticação, de segurança, relacionamento de tabelas. Então eu não recomendo fazer agentes com planilhas, tá? Mas para começar, para testar e para você entendendo, a gente pode sim fazer com planilhas. Inclusive vai ser o que a gente vai fazer nesse tutorial aqui. Então você aprende primeiro com planilha, depois dá o seu próximo passo para criar seu agente com Supabase. Além disso, tem integrações API, né? Então a gente gosta de agente já utilizar o DeFi,
ou OpenAI Assistant ou um LangFlow, tá? E sempre vai ser utilizado algum desses modelos. Geralmente a gente usa o GPT, porque o GPT tem os modelos muito bons e também estão ficando um bom custo-benefício. Beleza. As ferramentas principais que a gente acaba utilizando aqui dentro da nossa formação, nosso ecossistema, é o WhatsApp, principalmente com a Mega API e com o ZAPI, e também o N2N, porque é uma ferramenta de automação mais poderosa quando a gente quer criar ali a parte de agentes, tá? O Supabase é um back-end excelente e a gente tem para agentes o DeFi, usando o modelo GPT, ou, por exemplo, pagamentos, a gente usa o Asas ou qualquer API aqui do Google, tá? Inclusive a gente vai ter que conectar a API do Google para conseguir conectar a nossa ferramenta. Show! Então, só para você entender as principais ferramentas para criar o seu agente para criar. A gente tem o N2N, a gente tem o DeFi, a gente tem o Supabase, a gente tem os APIs de WhatsApp, a gente tem os modelos aqui para você, para o seu agente. Essa daí é o seu stack de ferramentas que você vai precisar. E importante também, o N2N, ele não é uma ferramenta open source, mas ele dá a possibilidade de a gente pegar o N2N e fazer a hospedagem no nosso próprio servidor, tá? Então ele começa ali com R$100 por mês, mas você também consegue utilizar no seu próprio servidor. Show demais! O DeFi, ele é open source, ele tem um plano de $60, mas a gente também consegue pegar ele e utilizar no nosso próprio servidor, o que facilita bastante. E os assistants da OpenAI, a gente usa lá pelo ecossistema da OpenAI. O Supabase, ele é open source, mas se quiser utilizar pelo painel deles, a gente tem lá um plano que é $25, que eu acho um custo-benefício excelente pelo que ele entrega. E a API de WhatsApp, a gente tem a ZAPI, tem a Mega API, ali vai variar entre R$30 a R$90, R$100 por mês, tá? A Mega API a gente está usando mais agora, que a gente está gostando do custo-benefício e é muito fácil de ser usada. E os modelos aqui, tem o modelo GPT, GPT-4 Mini, mas a gente consegue usar bastante e eles não são tão caros. E a tendência é que cada vez mais os modelos fiquem mais baratos, porque tem muita concorrência, né? Então eles tentam deixar mais barato e deixam os modelos melhores ainda. Então, por enquanto, a gente tem usado o GPT, mas você também consegue usar o Gemini, consegue usar o Claude. Essa é uma tendência só para melhorar, deles criarem modelos ainda melhores e mais baratos. Então, para você entender qual que é esse poder de ferramentas aí, Cloud e ferramentas open source. Geralmente a gente tem a parte do Cloud, que é para usar a ferramenta direto lá na página dela, né? Como eu fiz com o DeFi, mas a gente conseguiria baixar o DeFi e colocar na nossa hospedagem própria, tá? Então, por exemplo, aqui tem as ferramentas open source, tem o N2N que não é open source, mas a gente consegue hospedar, mas tem o DeFi, tem o Supabase, Evolution API, o Llama 3, são ferramentas que a gente tem essa liberdade de colocar na nossa hospedagem própria para rodar, né? Então a gente tem algumas hospedagens, por exemplo, a Ray, que a gente usa bastante, tem o DigitalOcean, a Hetzner, então a gente tem um valor bem barato para manter essas hospedagens e consegue ter um custo-benefício bem maior para qualquer tipo de projeto, tá? E se você está gostando da qualidade dessa aula aqui, eu quero te fazer um convite para conhecer também a nossa formação de gestor de agente de IA. Para você conhecer um pouquinho mais, a gente dá toda uma introdução dos fundamentos passo a passo. Então aqui dentro da formação, a gente fala sobre os fundamentos de automações de IA, para você entender de uma vez por todas como funcionam as automações, como que funciona a parte também de APIs. A gente dá os fundamentos de agentes de IA, a gente dá os fundamentos de engenharia de prompt, que é um dos conceitos mais importantes para você conseguir criar suas instruções, seus prompts para o seu agente. Basicamente aí, no DeFi, por exemplo, é muito fácil criar agentes. Então, o que vai ser diferencial é você entender como cria um bom prompt para o seu próprio agente. Show demais, e aqui a gente tem um curso completo também de N8N, porque é importante você entender as automações para fazer as integrações lá no N8N, e também a gente ensina como fazer um fluxo ali integrado de IA no N8N, tá? Então tem um curso completo de N8N para deixar também o seu agente mais humanizado, para conseguir gerenciar pagamentos, e aqui embaixo a gente tem também fundamentos dos assistants do OpenAI. Então a gente tem o DeFi, que é fácil e rápido de criar, mas também temos a ferramenta de assistentes da OpenAI. Então já é uma ferramenta mais consolidada no mercado, que evolui muito rápido. Então também é bom você entender como é que faz a parte aí de OpenAI Assistants. Então a gente consegue também fazer um agente de suporte com RAG e também um agente de vendas. Então como que a gente faz function calling dentro desse agente. Depois, lá no DeFi, a gente tem aqui toda a parte de criar os fundamentos, fazer um agente RAG, mas tudo explicado mais aprofundado, mais passo a passo, e também fazer um agente de vendas para conseguir aí oferecer um link de pagamento e ele integrar com os outros serviços. Então, aprendendo isso, você consegue fazer basicamente qualquer coisa, que é o caso de fazer, por exemplo, um agente de agendamento,
de workflow, você consegue ir lá no agendamento, conectar com o serviço de agendamento para colocar no seu próprio agente, tá? A gente tem masterclass aí bem detalhadas em relação, por exemplo, a BravaFlow, que é uma agência de IA, tá? Então você vai entender como criar a sua primeira urgência para oferecer serviço, para saber quanto cobrar para a gente. Então tem uma masterclass aqui de quase 4 horas só sobre isso. Tem aula aqui sobre multi-agentes com Langflow, com o time lá do Langflow, que é o Samuel. Tem aula também sobre técnicas de venda com o Léo. Tem aula de Flowise, tem aula aqui para você pegar o seu N2N, seu DeFi, seu Evolution e colocar na sua própria hospedagem, tá? Explicado aqui passo a passo com uma web. Tem aula também sobre o ChatVault e também sobre a Zaya. E além disso, toda essa formação, né, se você adquirir, está inclusa também a formação No Code SaaS IA, que é para você construir SaaS, construir softwares, tá? Então a gente tem o foco ali na outra de agentes, mas aqui o foco é para construir SaaS e micro SaaS. Então a gente também dá os fundamentos de IA, dá os fundamentos de ferramentas no code e passa aqui alguns cases para você conseguir entender como cria aí SaaS ou agentes com IA. Então tudo muito completo, depois dá uma olhada, vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer um pouco. Bora lá, então você já entendeu os fundamentos, né, os conceitos principais, lógico, de forma resumida, e também a gente já entendeu o poder do DeFi e já entramos lá na ferramenta, tá? E antes de sair construindo na prática, vamos planejar o nosso projeto para entender quais ferramentas que a gente vai usar e qual que vai ser o objetivo do projeto, beleza? Então qual que vai ser a arquitetura do nosso projeto? Como front-end, a gente vai utilizar o WhatsApp. Você poderia utilizar alguma outra interface, por exemplo, Flutterflow, Bubble, qualquer uma, mas como eu quero criar um agente de atendimento, vou focar no WhatsApp. Para API, vou utilizar a Mega API, tá? Lá dentro. Além disso, aqui no N8N eu vou utilizar como automação e integração. Então eu preciso juntar todas essas conexões, né, que vai fazer o N8N com o WhatsApp, com a planilha e com o nosso agente do DeFi. Com o banco de dados eu vou utilizar o Google Sheets, tá? Ó, não é a melhor opção, mas é ótimo para você começar a ir entendendo, tá? A gente consegue fazer integração com o Google Sheets, mas é muito melhor você fazer com um back-end mais estruturado, né? Como por exemplo o Supabase. Vai ser mais profissional, mais robusto e vai ter maior segurança, tá? Como muita gente aqui pede Google Sheets e outras ferramentas mais práticas, vamos ensinar aqui, mas depois, quando você for dar um segundo passo para deixar o seu agente mais profissional e robusto, vai para o back-end Supabase, tá? O agente A vai ser o DeFi e vai usar o modelo do GPT, tá? Então essa daqui é a nossa arquitetura geral. Sempre que você for fazer um projeto, desenhe a arquitetura do seu agente de A, tá? Não sai fazendo que nem doido, então você se perde depois. Show demais! Além disso, o nosso agente A, ele vai ter o modelo GPT, né? Vai ter prompt base, a memória, e a gente vai focar no RAG, tá? Então a gente vai ter a parte do RAG para conseguir treinar ele com uma planilha. E aqui ele não vai ter as funções, tá? A gente vai deixar as funções para aprender em outro momento. Se quiser aprender sobre como utilizar as ferramentas, funções, dá uma olhada na nossa formação que a gente ensina lá tudo passo a passo, tá? Mas aqui vamos focar mais direto ao ponto em colocar uma planilha, tá? Show demais! E o nosso agente de atendimento basicamente vai ter uma dúvida de usuário, vamos passar as instruções e ele vai ativar o RAG, né? Que vai consultar, no caso, uma planilha. Aqui nesse tutorial eu não vou ensinar como fazer PDF, site, mas o processo é muito similar. Se quiser, lá na formação a gente também ensina detalhado. A gente vai focar mais em planilha, tá? Que vai ser um agente para fazer atendimento aí com base nas aulas da No Code Startup, da formação. Vou usar como exemplo aqui a minha empresa, né, No Code Startup, que a gente já fez vários e vários agentes aqui. Mas se você quiser, pode aplicar para o seu próprio exemplo. É só você adaptar o prompt, adaptar também o material para criar o seu próprio agente de IA, tá? Pode ir fazendo junto comigo, não fica só assistindo não. E só para deixar claro, a gente vai utilizar um modelo básico aqui, tá? Então a gente tem 3 tipos de modelo que o pessoal às vezes confunde um pouco no DeFi. Também acho que é um pouquinho confuso a forma que o DeFi traz. Que aí tem parte do chatbot, que é básico, ou chatflow, e tem a parte de agente, tá? Então o básico é quando a gente coloca aqui o nosso prompt e sai... consegue fazer nosso agente, e o chatflow é quando a gente utiliza um workflow aqui para o nosso agente, tá? Nesse caso a gente vai utilizar o chatbot, modelo chatbot, tá? E aqui em agente é quando a gente consegue utilizar aqui, ó, as ferramentas. Isso daqui é um agente que a gente ensina na formação para fazer a parte de agendamento. Então, consultar médicos, reservar na agenda, consultar na agenda. Ele consegue fazer chamadas de ferramentas com outras funcionalidades, com outras APIs do mercado para ativar essas funções, tá? Aqui que está o verdadeiro poder de criar um agente, tá? No caso, a gente vai começar do básico, vamos utilizar o chatbot. E também, lá no Google Sheets, a gente precisa de uma planilha, tá? Que vai ter aqui o nome da pessoa, o celular, é a conversa ID. Por que precisa disso? Você precisa de um banco de dados
para registrar o controle ali das conversas dos usuários. Aí você vai registrando, vai conversando ali. Se você quiser também, você pode registrar esse lead de alguma forma e deixar mais informações. Mas sem isso, o seu agente IA ele não vai conseguir identificar qual que é a conversa, então ele não vai ter memória. Então, por isso que você precisa ou do Google Sheets, ou do Supabase, ou de outro back-end, né, que você pode escolher. Mas precisa de uma estrutura de dados para você guardar aí qual que são os IDs das conversas, tá? Que no caso do DeFi a gente tem um ID para cada conversa. Aí ele consegue continuar essa conversa e nunca vai esquecer. Beleza, show demais. Bora para a prática então. Vamos começar a criar o nosso agente lá no DeFi. Beleza, pessoal. Tô aqui no meu agente, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é o prompt. Mas antes disso, eu quero conectar o nosso modelo da OpenAI, tá? Se acabar os créditos, a gente vai ter aqui. Então, se a gente vir aqui em configurações, ó. Vamos vir em configurações, vamos vir fornecedor do modelo e vamos vir em configurações aqui da chave API. Então o que a gente precisa? A gente precisa da API da OpenAI, tá? Para conseguir utilizar os créditos lá da OpenAI. O que você vai fazer? Você vai ir no Google, colocar API OpenAI e fazer a sua conta, tá? É importante deixar claro que é diferente a mensalidade que a gente paga lá da OpenAI, né? Aqueles $20 por mês e a API da OpenAI. A mensalidade dá direito ao ChatGPT Premium lá com os modelos mais avançados. A parte de API a gente precisa utilizar quando a gente vai criar sistemas, que a gente faz uma requisição API para conseguir utilizar aquele modelo, tá? Aqui tem alguns bônus, créditos do DeFi, mas eu quero deixar tudo certo já para ficar organizado. Então, vai no Google, coloca OpenAI API e faz a sua conta. Então aqui, entrei na minha conta, tá? E eu tenho que gerar uma nova chave API. Para isso, você tem que vir aqui nas configurações e você pode vir aqui e colocar em billing e vai lá e coloca aí 3, 4, 5 dólares para conseguir funcionar, tá? Você vai conseguir utilizar esses créditos por bastante tempo, porque é para testar. Então, é bem pouquinho coisa que você tem que testar aqui. E daí você vai conseguir gerar a sua chave API, tá? Aqui a gente vai ter aulas depois sobre a OpenAI, a plataforma, a documentação, tá? Mas só para você entender, a gente tem o playground aqui, o dashboard, a documentação, a referência API da OpenAI. E aqui se eu vim em dashboard, eu posso vir aqui em API Keys e aí eu vou criar uma nova API, tá? Então vai ser aqui curso DeFi gratuito, tá? E daí eu vou gerar uma nova chave API. Copiei minha chave API, colei aqui. Isso daqui não é obrigatório, mas eu posso vir e colocar daqui, ó. Tem aqui a minha organização, vou copiar. E aqui acho que não precisa, não. Vamos testar sem salvar. Para ver se ele salva. Ó. Agora já está configurado, então eu vou utilizar os meus créditos da API lá da minha conta da OpenAI, beleza? Beleza, vamos ver aqui se está tudo certo. Vou vir aqui, oi, tudo bem? Daí ele está usando os meus créditos já. Perfeito. Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar o prompt. Os prompts que eu peguei tá lá nos materiais, tá? Depois pode acessar aqui para acessar os materiais. E como que vai funcionar o prompt? Bom, tem aqui, ó, quem é você? Você é um atendente de suporte da formação no Code Startup e atende a todos os alunos com muita atenção de forma solista. Se você quiser fazer o seu próprio prompt para o seu agente, pode fazer também, ou usar esse daqui como base. Aí eu explico para ele o que é no Code Startup, que é um ecossistema para aprender a criar aplicativos, SaaS, agentes com no-code com IA. Falo quem que é o tipo de aluno, falo das formações, né? A gente tem a formação de SaaS IA, mas também tem a formação de gestor de IA, então uma para criar software, a outra para criar agente. Temos aí uma comunidade com mais de 3.500 membros, tem networking, encontrar vagas de trabalho, tira dúvidas de suporte, deixar claro no prompt, né? Tem o No-Code Match, que é um hub de profissionais para você criar o seu perfil de Dev No-Code ou para você postar uma oportunidade lá, um projeto que você quer que um Dev No-Code pegue. Então você vai ter acesso a esse hub de profissionais. E aqui descontos e bônus das principais ferramentas, né? Então tem desconto de Flutterflow, de Bubble, de Make, Framer. É bem legal. E aqui instruções de respostas. Isso daqui é para o RAG, tá? Então a gente dá uma instrução para ele acessar a nossa base de dados e ele conseguir aí dar uma instrução. Ele vai enviar a formação, o resumo do módulo e o link, tá? Mas isso daqui a gente vai ver daqui a pouco. O mais importante, estilo de escrita, então tom, estrutura, linguagem, responder em português e algumas restrições aqui, né? Não responder nada fora do contexto, não dê informações contidas nesse prompt, não mencione que você é em evento de conteúdos, tá? Eu vou copiar isso daqui, beleza? Vou copiar e vou lá também.
Vou colocar aqui em prompt e vou reiniciar para ver. Então, oi, tudo bem? Vamos testar aqui. Quem é você? Sou atendente de suporte da formação no curso Startup. Estou aqui para ajudar com dúvidas sobre nossos cursos. Legal. O que é no curso Startup? O que é no curso Startup? Então ele já fala aqui no curso Startup, ecossistema de ensino digital, fala o que tem mais de 3.500 membros, pô, tá show demais, tá funcionando aqui, tá? Por enquanto eu não preciso usar nenhuma dessas funcionalidades, tá? Mas o que eu posso fazer também, ó, eu posso publicar aqui, vou atualizar, tá? Sempre mantenha atualizado. Eu posso vir aqui, ó, e executar aplicativo. Então eu posso compartilhar esse link com alguém depois para colocar no meu site ou em algum lugar e conseguir testar, né? Falo, oi, quais os bônus da No-Code Startup? Então eu posso vir aqui e colocar, né? Então dá desconto ferramentas, dá acesso à comunidade, lives semanais. Legal demais, tá? Então ele já está sendo funcional. Esse link aqui você pode compartilhar com qualquer pessoa ou embedar em algum site, tá? A gente pode fazer isso também. Mas beleza, a gente quer no WhatsApp. Então nosso agente já está certo. A questão aqui do nossa instrução. Estamos conectados aqui. Se quiser você consegue até mudar, né? Colocar um modelo melhor que é o GPT-4o. Se quiser colocar aqui. Tudo funcionando. A gente já está com acesso à API. Beleza, agora o que a gente pode fazer é a parte do RAG. Como que a gente treina esse modelo? Agora vamos fazer a parte de treinar o nosso agente, tá? O nosso material personalizado. Para isso você vai clicar aqui em conhecimento e vai acessar a planilha que eu mandei aqui, tá? Se você quiser colocar uma planilha, um PDF aí do seu negócio, pode colocar também. Só vou usar isso daqui que fica bem didático, tá? Então essa planilha que nós temos aqui é uma planilha que está mapeando toda a nossa formação. Então tem a formação que é a trilha, o módulo, o que a pessoa vai aprender e quais as aulas que tem, tá? E aí o link do módulo. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente for para baixo, a gente tem aqui, ó, IA para texto e agentes. A gente pode clicar aqui no link e daí a gente é direcionado para a aula de textos e agentes daqui da No-Code, tá? Então é a nossa aula aí de textos e agentes, tá? Por exemplo, tem aqui da formação SaaS-IA, que chama de No-Code IA também. E aqui, por exemplo, ó, formação de agendamento, tá? Ó, por exemplo, a Edify, o que a pessoa aprende, as aulas, palavras-chave, e aqui embaixo tem nosso link, né? Então, se eu clicar aqui no link, tem aqui a aula de agendamento, tá? Ó, agendamento aqui detalhado, o que a pessoa aprende nessa aula de agendamento. Show demais! Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em arquivo, tá? E vou baixar aqui como CSV, valores separados por vírgulas. Pode baixar aí. Vamos lá no nosso DeFi. Vamos criar o conhecimento aqui. A gente pode fazer vários tipos de conhecimento, né? HTML, TXT, PDF, XLS, Synchronized Site também, Notion. Eu vou só pegar o que eu baixei aqui e vou jogar para cá, tá? Aulas, formação SaaS, agente IA. Beleza. Aqui, ó, ele tem a configuração de fragmentação. A gente pode configurar automático ou personalizado, tá? Como eu já organizei certinho aqui em blocos, ó, você pode ver aqui que o mais importante é o bloco ficar organizado, ó. Formação, tá? A gente consegue ver o bloco 1, o bloco 2, é como se fosse cada linha um bloco. Então já está super organizado. Então a gente consegue deixar automático. Personalizado, geralmente a gente usa quando o texto está um pouco desorganizado, não tem um padrão exato. Geralmente quando eu uso PDF, eu uso personalizado, tá? Aqui a gente vai focar na planilha. Se quiser aprender PDF, com site, com todo o resto, dá uma olhada na formação lá que eu ensino mais passo a passo. Mas vamos focar aqui na planilha. Beleza, tem essa planilha aqui, o método de índice pode deixar alta qualidade, tá? Que é recomendado, como que ele vai transformar esse índice. E aqui é um modelo de incorporação. Então esse processo aqui que a gente faz é o processo que o DeFi pega o nosso dado, tá? Que é qualquer tipo de dado, e ele transforma no banco de dados vetorial. E daí ele tem que usar um modelo para isso, que é o processo de embedding, tá? Que é no caso aqui o GPT tem esse processo. Então ele vai usar esse modelo do GPT para transformar o nosso banco de dados em banco de vetorial, tá? Beleza, e aqui tem as pesquisas vetoriais. Então você vai setar para ele como que o seu agente vai fazer a pesquisa, né? Eu geralmente deixo aqui a pesquisa vetorial, tem a pesquisa por texto ou pesquisa híbrida.
Pesquisa vetorial é mais interessante porque ele consegue achar esse dado, tá? De uma forma interessante. Deixa assim que funciona bem. Certo. Aqui tem o limiar de pontuação. Eu já vou mostrar como é que funciona isso. E o top K, tá? Que é quantos resultados que ele vai trazer dentro dessa pesquisa, tá? Eu vou deixar tudo como tá aqui e vou salvar e processar, tá? Ó, aí ele vai processando aqui. Tá processando. Então já foi. Vou deixar aqui aulas, formação, SASIA e para documento. Vamos ver. Então tá aqui, ó. Vou clicar aqui nele. E a gente tem ele aqui certinho, tá? Olha que legal. Então a gente tem nosso documento aqui. Tem as configurações, você pode voltar aqui e colocar o nome certo, né? Deixa eu colocar esse nome aqui, ó. Aulas, formação, SASIA. É bom você detalhar bem. Podemos colocar assim, ó, útil para pesquisar onde está determinado conhecimento ou curso da formação SAS no Code A ou gestor de agente A. Então isso daqui vai ser assim, a pessoa vai falar, eu quero saber onde está tal aula. Aí o nosso agente vai pesquisar de uma forma automática e vai conseguir achar, tá? Vou salvar aqui. E aqui a gente pode fazer testes, né? Então esse teste que vai definir a nossa pesquisa vetorial. Por exemplo, vou pesquisar aqui MVP. Vamos ver se a gente tem MVP. Vai testar. Aí ele falou assim, ó, eu achei 3 resultados. Por isso o que a gente vê aqui, a configurações. O top K é o número de resultados, tá? Então, quando eu colocar aqui MVP, ele vai achar número de resultados. Então ele achou 3. E ele deu uma pontuação para cada um. Então ele falou, cara, esse daqui, ó, parece que é muito esse. Deu uma pontuação maior, 0,27. Esse daqui é 0,18, não parece tanto. Então ele está vendo o que dá um match. Por exemplo, esse daqui, ó, é a formação no Code A, fase 3, fundamentos para desenvolvimento no Code. Fundamentos para MVPs no Code, tá? Se a gente for ver aqui esse link, o link que ele está achando que é o certo, eu vou copiar esse link aqui. Vamos ver se ele pega certinho. Vou copiar o link aqui. Vamos ver, ó. Então, fundamentos para MVP no Code. Então, esse daqui com certeza é o módulo que mais se encaixa na pesquisa da pessoa. Então, o que a gente faz aqui? Ele deu 3 resultados que ele vai trazer. Você também poderia filtrar, né, essa pontuação. Quanto maior a pontuação, quer dizer que maior deu match, né? Eu posso filtrar, que ao invés de aparecer 3, eu quero filtrar. E eu quero só os que forem, vamos colocar, ó, ativar aqui, ó, maior que, por exemplo, 0,25. E vou salvar. Então vou vir aqui, vou testar MVP de novo. E agora apareceu 1, porque os outros dois, eles não atingiram uma pontuação maior. Então, quanto maior esse grau de pontuação, mais resultados precisos você vai trazer, tá? Então tem que tomar cuidado. Geralmente vai depender aí do quão preciso está o seu documento. Eu vou deixar aqui 15. 15 acho que é um número bom, tá? E vou salvar. E o top aqui eu vou deixar 4, na verdade. Acho que fica legal. Beleza, está pronto o nosso arquivo. Então podemos vir aqui em conhecimento, já está funcionando aqui. Vamos voltar no nosso estúdio, no nosso super atendente IA. O que a gente pode fazer? Podemos vir aqui para baixo e vamos colocar um contexto. Ó. Vamos adicionar aqui, ó, aula SAS formação. Adicionar. Então aqui, ó, tem aulas SAS formação agentes IA, né? Então aqui embaixo, deixa eu ver se está aqui ou eu apaguei. Aqui, ó. Já estava no prompt, tá? Vou deletar aqui e colocar aqui. Então, estou falando aqui, ó, atenda os alunos usando as instruções desse prompt, né? Se perguntarem sobre módulos e aulas, você pode consultar a base de conhecimento aulas formação IA, que é o que está aqui, ó. Legal demais. Sempre que perguntarem algum conceito, como aprender algo ou se tem na formação, responda seguindo esses passos. Primeiro vai responder a formação, a trilha e o módulo que a pessoa tem que encontrar. Um breve resumo do que ele aprendeu no módulo e envie o link do módulo, certo? Se você não achar um módulo que ensine o tema perguntado, não invente. Apenas diga que o tema não possui informação, mas se ele sugerir novas aulas sobre a comunidade. Se você achar mais de uma aula que ensina sobre o tema, sempre envie como segunda opção, tá? Vamos ver se dá certo. Vou publicar aqui.
e vou perguntar: oi, tudo bem? Queria aula de MVP. Vamos ver se ele vai mandar certinho. Ó, mandou certinho aqui, ó. Falou que o módulo pode conferir na formação no Code A, na fase 3. O módulo é Fundamentos de MVP no Code. Nesse módulo você vai entender que são MVPs, arquitetura, stack ideal em minutos. Deu o resumo e deu o link. Olha que coisa maravilhosa essa IA, hein? Então, ó, já deu o link e já atendeu o meu aluno certinho. Que legal, hein? Perfeito. Agora a gente pode pegar esse nosso agente e começar a fazer a nossa integração e automação para conectar no WhatsApp. Bora lá? Agora que a gente já fez nosso agente, a gente tem que configurar toda a automação e integração que vai ter com o WhatsApp e o gerenciamento de usuários e de conversas. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer pelo meio do N8N. Se você não conhece o N8N, é uma forma aí da gente conseguir fazer integração, automação entre as ferramentas e tem todo um suporte, uma base para IA, tá? É muito bom para criar agentes. A gente tem uma formação focada em N8N, um curso total ali de N8N ali para você conseguir dar os primeiros passos, entendendo aqui como o curso é de DeFi, a gente quer agora focar no DeFi, a gente vai pegar alguns modelos prontos da automação e copiar para cá, tá? Mas vou explicar aqui tudo em detalhes, mas agora a gente não vai se aprofundar em N8N porque não é o objetivo, tá, desse vídeo. Depois a gente vai ter um curso só de N8N para você aprender, porque é muito útil. Beleza, então para você entender, é uma forma de automação e integração. A gente tem vários cases, tá, para o N8N. A gente consegue conectar em muitas integrações aqui, ó, mais de 300 integrações. Tem, cara, muita coisa boa. E aqui, se for vir em pricing, a gente tem aqui que começa em R$100 mensais, que é um valor, cara, custo-benefício excelente para começar e depois e conseguir tirar os seus projetos, mas também depois a gente consegue pegar o N8N e colocar na nossa própria hospedagem para utilizar e rodar nos nossos projetos, tá? Então você pode tanto usar aqui a forma cloud, que é como eu tinha explicado no começo do vídeo, ou a forma hospedado na sua hospedagem, tá? Lá na formação a gente explica como fazer esse processo de colocar o N8N na sua própria hospedagem. Por enquanto aqui, para ficar mais fácil esse processo e você aprender, tá? A gente vai aqui no Get Start, porque tem 14 dias de plano gratuito, tá, para você testar, e depois você testa, você aprende, vê se você vai querer, se você gostar, você pode se aprofundar um pouco mais. Então é só vir aqui em Get Start, fazer sua conta, que aí você vai cair na próxima tela que eu vou mostrar. Então você vai acabar caindo nessa tela aqui, tá, que tem os projetos, então aqui tem os workflows, aqui tem as credenciais, e se você quiser deixar ele Light Mode, eu deixo Light Mode porque eu sou meio cego, tô ficando velho. É só vir aqui embaixo em configurações e colocar Light Mode, tá? Ou se quiser deixar Dark Mode aí. Eu vou deixar Light porque eu prefiro, tá? Aqui tem algumas outras configurações, não são muito importantes agora. O mais importante é o nosso workflow aqui e as nossas credenciais. Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no workflow e vamos importar os materiais que eu coloquei aqui embaixo, tá? Para você colocar o nosso workflow aqui. Só vir aqui. E agora a gente pode vir nos 3 pontinhos aqui, ó, e vir em importar from file, tá? Então eu importei a minha integração pronta, tá? E eu vou explicar como que ela vai funcionar, tá? Vou deletar aqui. E a gente tem aqui toda a integração bonitinha, completinha aqui pra gente, tá? Depois a gente só vai ter que configurar. Vou colocar aqui, ó, integração, agente, DeFi, WhatsApp, tá? E como que ela vai funcionar, tá? Vamos explicar aqui passo a passo. Primeiro, vai ter um gatilho. No N8N automações sempre começa com um gatilho, um webhook, pode ser. Então, quando o usuário te enviar a mensagem lá para o agente, ele vai receber e vai ser disparado esse gatilho. Vai ser por meio da nossa API de WhatsApp, tá? Que eu vou ensinar daqui a pouquinho. Então, sempre que chegar uma mensagem nova para o nosso agente, vai disparar aqui. A partir daí, a gente vai ter toda a gestão dos usuários das conversas. Então, a gente vai verificar uma condição para ver se é grupo, para ver se a mensagem é do próprio usuário. Daí, a gente vai tratar essas informações, depois eu vou explicar certinho. E vamos lá na nossa planilha, ver se o usuário existe. Então, se o usuário ele não existe, a gente vai ter que criar um novo usuário, tá? Para saber quem que é o usuário, o telefone dele e qualquer conversa. A partir daí, a gente vai juntar, tá? Esses dados aqui, pode vir tanto por aqui, tanto por baixo. A gente junta os dados e a gente vai lá e ativa o nosso DeFi. Então aqui é uma chamada API para ir lá no nosso DeFi e ativar ele lá, que a gente já fez, já está tudo pronto. Então vai ativar o nosso DeFi e a partir daí a gente vai atualizar o ID da conversa, tá? Então aqui a gente atualiza o ID da conversa, da planilha
e aí a gente responde no WhatsApp. Então sempre começa assim, começa a gente recebendo a mensagem no WhatsApp e a gente respondendo a mensagem no WhatsApp, tá? No caso aqui a gente vai utilizar a Mega API. Show demais! Essa daqui é a nossa estrutura geral, agora a gente vai fazer o setup. O que a gente precisa também é fazer a conexão aqui da parte do Google Drive, né? Das planilhas, os docs. Então eu posso vir aqui, ó, vim aqui em credenciais, vamos adicionar uma credencial e eu vou escrever aqui, ó, Google Sheets. Pode colocar aqui esse primeiro, continuar, e vou conectar aqui com o Google, tá? Conectar aqui e pode conectar com o Google. E aí eu vou salvar aqui. Então aqui já tudo certo, ó, já conectou com o Google. Se você estiver usando o N2N hospedado na sua máquina ou em alguma outra hospedagem, tem que fazer um processo diferente, tá? Vou fazer um vídeo separado só sobre isso depois, se tiver alguma dúvida. Se estiver usando o N2N Cloud, é bem rapidinho. Se não, tem que fazer todo um processo que é um passo a passo aí de 10 minutinhos para conseguir conectar o Google Sheets. Beleza. Aqui tá tudo certo, aqui certo. E uma coisa que a gente precisa também é da planilha, tá? E a planilha eu deixei lá nos modelos. Então como é que vai funcionar essa planilha? Ó, vai ter o nome, o celular, conversa de FID, e aí ele vai registrar, né? Toda vez que uma pessoa entrar em contato, vai salvar essa conversa. A gente precisa disso, porque senão a gente vai perder o ID da conversa e o agente não vai conseguir entender quem é que está conversando com ele, se é uma conversa antiga, se é uma nova. Então você precisa registrar aqui todos os seus atendimentos, tá? Vou vir aqui, eu vou baixar o CSV, ou baixar como planilha, tá? Vou baixar como CSV mesmo. E vou colocar isso lá no meu Google Drive para ter minha própria planilha, tá? Esse daqui é só um template. Pega isso e passa também para o seu Drive. Então, beleza. Workflow explicado, tudo certo aqui. Aqui o nosso agente, a nossa planilha explicado. Agora a gente pode começar a configurar e também falar do serviço de WhatsApp em relação à API de WhatsApp. Bora lá. Beleza, pessoal. Agora o que a gente tem que fazer é configurar ali a parte da planilha que a gente acabou esquecendo e também configurar o webhook, tá? Que é a parte de API WhatsApp. Já vai entender como é que funciona. Certo. Estou aqui dentro da minha plataforma do N2N. Vou configurar as planilhas também, né? Eu já tenho minha planilha aqui que eu baixei ela e criei uma nova, tá? Então a gente atendimento de FI. Essa daqui é minha planilha. Então é só você criar uma nova planilha no Google Sheets com essas 3 colunas, sem segredo. Show. Vou vir aqui colocar Google Sheets. Coloca aqui a de FI 1, tá? Aqui é a aba. Aqui é o nome da planilha. Aqui é a aba. E aqui tá tudo certo. Depois a gente volta aqui para deixar certinho. Nessa daqui eu acho que tá errado, ó, de FI 1. Agora sim tá certo. Tá? E aqui também o credencial. E aqui o DeFi 1, tá? Então, daqui a pouco a gente vai ver isso. Beleza, e vou salvar. Então, aqui beleza. Vamos falar agora sobre a API de WhatsApp. Depois a gente vai ter um vídeo também só falando sobre a API de WhatsApp, como conectar, qual que é a melhor API de WhatsApp para você usar no seu projeto. Aqui no caso a gente usa bastante a ZAPI e a Mega API, que a gente tem uma parceria bem legal de alunos com a Mega API, tá? Então eu vou usar uma API de WhatsApp para poder conectar. Para você que não lembra que eu falei na arquitetura lá de projeto de agentes, a gente sempre precisa de uma API de WhatsApp para receber as mensagens via webhook e para enviar as mensagens, tá? A gente precisa de uma API de WhatsApp para isso. Show! E aqui eu vou usar a Mega API, tá? Então eu já estou aqui dentro da minha plataforma da Mega API, tá? Então a gente tem, para quem é aluno, tem aí 30 dias gratuitos da Mega API, então é bastante para testar, conseguir usar, entender como é que funciona. E aqui, ó, já tem a minha instância conectada. Para você conectar a sua instância, é só abrir o QR Code, apontar seu celular e conseguir conectar a instância pelo WhatsApp, beleza? Então aqui já está a minha instância conectada. Então o que eu quero fazer? Eu quero que toda vez que alguém mandar um oi para o meu número, a gente consiga disparar uma mensagem, que aqui no meu fluxo, né, vai disparar para poder disparar depois o agente conseguir responder. Então, sempre alguém manda mensagem, dispara o fluxo inteiro, tá bom? Se a pessoa responde, tem que disparar o fluxo inteiro de novo. E sempre o meu agente que vai responder no WhatsApp. Por isso que a gente precisa fazer dessa forma, beleza? Então, aqui no webhook, que é o nosso gatilho, a gente tem aqui uma URL, né, de teste e de produção. Deixa eu focar aqui na de teste. Vou copiar ela aqui. Vamos lá. E aí eu consigo colocar ela aqui, ó, editar e copiar ela aqui, tá? Salvar. Então essa daqui é um webhook.
Então quer dizer o quê? Toda vez que alguém mandar uma mensagem, a Mega API vai disparar aqui só esse evento, que é mensagens recebidas. Por enquanto só quero isso, tá? Para lá. Beleza, então tudo certo aqui. O restante não precisa se preocupar por agora, tá? O que a gente precisa fazer é, a gente precisa testar. Então eu vou vir aqui testar e vou mandar uma mensagem aqui para mim, pro meu número, tá? Então é só você testar com algum outro número para ver se chega a mensagem. Então eu vou usar o meu outro número e vou mandar um oi aqui, vamos ver. Oi, tudo bem? Tem que apertar no botão de listen, viu? Mandei, ó, chegou, olha que legal, já chegou o teste. E aí vem aqui todas as informações, tá? Então a gente tem tabela em JSON, um esquema também, e aí toda essa informação vai depender de API para API, mas a essência é sempre a mesma. Se quiser usar a API, também é parecido, webhook, se quiser usar Evolution, se quiser usar a API oficial, a gente tem várias formas aqui e você tem que entender como que é os dados de cada API, tá? Aqui na Mega API, a gente tem aqui certinho a parte aqui de body, da query, né? Dos parâmetros. Opa, travou aqui. Aqui, ó, certinho, vamos ver, ó, o que eu mandei aqui, o meu número que eu mandei, o nome, né, que eu mandei, a conversa, oi, tudo bem? Então é isso. Eu vou setar aqui, ó, pinar a data, tá? E daí agora eu já consigo testar, beleza? Então o que faz essa condição aqui, ó? Ela vai verificar se é um grupo, porque se for um grupo eu não quero responder, né? E se é uma mensagem minha, tá? Porque se eu falar que é falso aqui, dessa forma que a API do WhatsApp, o agente, ele não vai ficar se respondendo, senão ele vai mandar uma mensagem, vai disparar a API de novo e vai ficar se respondendo em um ciclo infinito, tá? Então aqui você precisa fazer essa verificação que eu fiz com if, poderia fazer com filtro também, mas é só para verificar, ó. Vou testar aqui, ele fala que é true, então não é um grupo e também não é uma mensagem minha para mim mesmo, tá? Beleza. Aí aqui tem as informações manuais, então o que eu fiz aqui? Eu peguei o nome, a mensagem e o celular, tá? Então o que eu fiz aqui? Vamos ver aqui, ó. Por exemplo, a mensagem está aqui embaixo, né? Mensagem. Só para fazer aqui do zero para você entender. A mensagem está aqui embaixo. Então eu vim aqui e arrastei, ó. Que fácil. A mensagem. O nome é o nome que já veio aqui, ó. Push name. Arrastei. O celular, ele já vem aqui, ó. Certinho. O celular vem aqui. Cadê? Vem aqui o celular. Eu só coloquei um códigozinho para pegar ele só o número, tá? Então basicamente essas infos manuais vai configurar aí a forma que a gente está puxando. Show. O que eu tenho que fazer depois? Tenho que buscar o usuário na planilha. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar a planilha de file 1, que é essa daqui, e vai buscar esse usuário, tá? No caso, ele vai ver se ele acha pelo celular, né? Aqui, ó, ele deu erro, então a gente tem que dar o fetch itens de novo. Vamos ver, eu vou colocar um filtro. Eu vou colocar aqui, ó, celular. Tá aqui, tá? Então o celular, ele tem que ver aqui de trás, né? Então a gente tem o celular aqui, ó. Celular tem que ser celular, tá? Então ele tem que achar aqui a coluna celular, que não tem nada aqui por enquanto, né? E ver se esse usuário existe. Então vai dar false, porque ele não existe, né? Vamos testar aqui, ó. E vendo aqui que deu um bugzinho, o que faltou aqui também, eu acho que ele foi errado aqui a minha aba. Deixa eu clicar de novo, eu vou clicar aqui na aba, tá? Apaguei aqui o filtro. E também vou colocar aqui qual é a coluna que é. Então ele já identifica automaticamente, tá? Celular. O celular é igual a esse, tá? Então ele tá pegando a nossa planilha, a aba tal, essa daqui, né? A aba ficou com nome feio, mas tudo bem. E colocou aqui o celular, certo? Vamos testar aqui. Se ele acha o Matheus, então ele não achou, tá? Porque ele não existe, né? Ele não achou. Não existe. Aqui sempre vai fornecer um resultado, tá? E não achou, veio vazio. Aí ele vai conferir se existe. Vamos ver. Vai conferir se existe. Então ele falou, não existe, veio para baixo. Já que não existe, ele vai criar um novo usuário. Vamos ver se tá tudo certo aqui, ó. Aqui tá certo. Aqui tá errado, né? Vou colocar aqui a aba certa. E aí a gente vai criar um novo usuário aqui, tá? E qual que é esse novo usuário? O nome. A gente vai pegar lá do valor nome, tá? Infos manuais, ó. Nome, arrastar. O celular. Vou pegar aqui do celular.
conversa DeFi ID tá vazio, tá? Porque a gente não tem ainda. Eu acho que tá tudo certo. Estamos executando o nó aqui de adicionar numa linha e vou adicionar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então ele falou que adicionou. Vamos lá ver a nossa planilha, ó. Certinho, já adicionou o nome e o celular. Show demais. Aqui rodou. Deixa eu até salvar essas mudanças que eu fiz. Aí aqui vai juntar os resultados, tá? Vai juntar os resultados. Então vamos configurar aqui o nosso agente, tá? Ó. O nosso agente eu já deixei pronto aqui, é toda a configuração. Mas se você quisesse criar o agente do zero, né? Era só importar o curl. Como é que faz isso? Então abrindo aqui o nosso agente que a gente criou, tá? Em API Assets. Se você quisesse importar o curl, é só vir aqui, ó. E você pode copiar aqui, assim, ó. Copiar essa parte. Copia aqui. Vem aqui e cola. Que ele já vai importar tudo pré-configurado, tudo já organizado, tá? No caso, vou deixar assim. A URL é essa URL aqui que o DeFi fala para mandar, tá? A URL tá aqui, ó, certinho. Se você tivesse importado, já viria certinho. Não precisa de autenticação, precisa do headers e precisa da chave API aqui, tá? Ó. Então, como que a gente gera essa chave API? É só você vir aqui, API Key, e criar uma nova chave API, tá? Então, eu vou copiar ela e vou vir aqui e colocar a minha nova chave API, beleza? Content type é JSON. Sem body, a gente manda um JSON. O input pode ficar sem nada aqui. E aqui a consulta, né? Vai ser a própria pergunta, que vai vir lá dos nodes antigos. Response mode é blocking. Conversation ID a gente vai passar. E se não tiver nenhum, ele vai criar um novo, tá? E tudo certo aqui. Talvez esteja um pouquinho rápido para você, mas é porque a gente está mexendo agora com o N2N, tá? Que não é o foco. Mas depois, se você quiser aprender N8N, a gente vai ter um curso aqui só de N8N. Vamos testar aqui se vai. Vai rodar. Chegou o nosso agente. Então, se a gente abre aqui, a gente tem todos os dados anteriores, né? Então, a gente tem aqui o usuário, né? Ó, buscar usuário, criar usuário. Vamos ver se ele vai rodar aqui o nosso agente. Então, o que ele fez? Ele foi até o nosso agente aqui e por meio de uma conexão API, ele rodou e já trouxe a resposta. Vamos ver aqui, ó. Resposta. Oi, tudo bem? E você? Como posso ajudar hoje? Então eu mandei um oi, tudo bem? E ela já mandou a resposta aqui para mim. Olha que legal. Então rodou. Daí o que a gente precisa para salvar essa conversa é vir aqui na planilha e salvar o ID da conversa aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Vou atualizar o ID da conversa. Eu vou vir aqui na nossa planilha agente de entendimento. A aba tá errada aqui, né? A aba essa daqui. E aí ele fala assim, ó, tem que dar um match. Então, como que eu vou dar um match? O celular. O celular vai ser igual ao celular aqui do Infos Manuais. Pode ser, né? Celular. Então, ele vai procurar aqui. O que tiver celular igual, ele vai atualizar, certo? Beleza. E o que mais que eu vou mudar? Esse daqui é using to match. E a conversa ID, o nome. Vai ser o nome. Certo? Nome igual a nome. E o ID da conversa aqui, ó, do DeFi, a gente tem que salvar também, porque dessa forma a gente vai saber, o DeFi vai saber que aquela pessoa tem aquele ID da conversa, certo? Então vou vir aqui, Conversation ID, e vou salvar o ID da conversa. Vamos testar? Testei. Salvou aqui. Se eu olhar aqui, ó, salvou certinho o ID da nossa conversa, tá? Então cada pessoa que entrar em contato de novo, ele vai salvar o ID da conversa. Beleza. E aí agora, vou salvar aqui. Agora ele tem que responder, né? Então, como que a gente faz para responder, tá? Aqui também vai ser um pouquinho mais rápido, porque pra gente não delongar muito o vídeo, né? Um curso de DeFi, e daí depois você pode ver só um vídeo que vai ser só de API do WhatsApp, depois outro só de N8N, beleza? Mas lá na minha chamada da Mega API, é só você copiar aqui os valores, tá? O meu já copiou aqui, já copiei a chave, já copiei o JSON também, já deixei aqui tudo pronto. Você só precisa atualizar os valores que estão aqui para a Mega API conseguir responder o usuário, tá? E daí eu vou testar para ver se ele responde, e ele rodou a mensagem, então agora ele respondeu. Então se eu olhar no meu WhatsApp aqui, é para ele ter respondido. Então ele mandou aqui, ó, oi, tudo bem?
E você, como posso te ajudar hoje? Eu recebi no meu WhatsApp, tá? Tá tudo certo aqui. Então já tá rodando certinho. Agora o que a gente pode fazer? Vamos rodar o caminho de cima, né? Porque agora o usuário existe. Então vamos testar de novo. Ó, testar. Foi por cima porque o usuário já existe. E vai mandar a mesma pergunta, tá? Então já existe, deu tudo certo aqui. E ele vai mandar de novo pro meu WhatsApp aqui, depois eu compartilho a tela pra você. Mas mandou de novo. Oi, tudo bem, e você? Como posso te ajudar hoje? Já mandou. Então o nosso fluxo, ele tá funcionando, tá conectado ao WhatsApp, e ele já cria usuários e já cria aqui a IDs da conversa, tá? Funcionando tudo certinho aqui pra gente já rodar e conectar o nosso usuário, tá? Então agora eu vou testar o meu fluxo em produção, tá? Para isso é só você vir aqui no Webhook. Você tem que pegar aqui a URL de produção, ó, copia ela, aí vai lá na Mega API, vem aqui, editar e substituir ela, tá? Eu já substituí aqui pela URL de produção. Beleza. E além disso, o que mais que a gente tem que fazer? Vamos colocar aqui para ativar o fluxo, tá? Então quando eu colocar aqui ativar, quer dizer que vai rodar o meu fluxo. E agora eu posso ir lá no WhatsApp para testar. Então bora lá. Vou vir aqui no WhatsApp, vou mandar uma mensagem para o meu número que é o meu bot, né? Então eu falo assim, oi, quem é você? Vamos ver. Mandei um oi, quem é você? Ó, respondeu aqui. Eu sou um atendente de suporte da formação no curso Startup. Estou aqui para ajudar você com as informações sobre nossos cursos, módulos e qualquer dúvida que você tenha. O que é a No-Code Startup? Perguntei aqui, né? Então ele vai usar o prompt e os materiais que a gente passou para conseguir responder, né? Lembrando que é um agente que está com RAG. Falou no Code, um sistema de ensino digital, ferramentas no Code e IA. Nós ensinamos a criar aplicativos, SaaS, automações, então respondendo certinho. Ó. Além dos cursos, oferecemos uma comunidade com mais de 3.500 membros para tirar dúvidas técnicas. E além disso, tem a No Code Match. Muito legal, muito legal. Tem aula sobre DeFi? Vamos ver se ele responde aqui. Perguntei se tem aula sobre DeFi. Vai rodar lá o fluxo, ele vai rodar o agente e vai responder aqui de volta, ó. Ó que legal, ele já respondeu certinho aqui. Então, tem aula sobre DeFi sim, ó. Tem no módulo aqui, fundamentos de DeFi, workflow de DeFi, agendamento de DeFi, ele manda aqui o link certinho, porque eu consegui fazer ele ser treinado com aquela planilha, né? Então, se eu clico aqui no link, ó, ele já abre aqui, né? Então, se o seu atendente ele tá atendendo e já consegue mandar esse link, já deixa muito mais rápido o tipo de atendimento, né? Então, muito bom. Vou perguntar aqui. Tem aula sobre Flutterflow com IA? Vamos ver aqui se tem aula sobre Flutterflow com IA. Aí ele vai olhar lá na formação SaaS para mostrar o que tem a ver com Flutterflow IA. Vamos ver, ó. Mandou aqui, ó, do zero ao app, design responsivo e também projeto 2 com OpenAI e ChatGPT. Então eu consigo entrar aqui, ó, e eu entro aqui em uma aula de Flutterflow com IA, que ele já está conseguindo responder certinho. Então, irado demais. Se eu quiser vir aqui, ó, eu posso clicar aqui e vir em execuções, tá? E aqui você vê as suas execuções. Se der algum erro aí para você, é só você vir na execução e ver o que deu certo, o que deu errado, tá? Ele mostra cada execução o que aconteceu. Se eu vir aqui, ó, vai ver que deu um erro nessas duas. Aí eu olhei aqui que era um erro aqui de conexão com a planilha, um bugzinho que deu. Então é só você ir testando que aí você consegue mexer aqui. Tá irado demais, hein? E daí você pode perguntar, beleza, Castelli, quais os próximos passos para fazer agentes mais poderosos? Os próximos passos é você conseguir aprender, por exemplo, a fazer function calling, que é o que eu falei, né? Por exemplo, lá na formação a gente tem módulos que a gente ativa o ASAS, que é um gateway de pagamento, para mandar um link de pagamento já organizado e personalizado para aquela pessoa que está atendendo. Também tem lá sobre agente de agendamento. Então a gente faz um agente que ele ativa as funções via aí as ferramentas do DeFi para conseguir mandar lá no calendário, tá? Então o próximo passo, você já aprendeu o RAG, que é fácil. Agora seria o próximo passo aprender a como ativar funções e se comunicar com qualquer outro aplicativo. Beleza, mas isso não é só o grande poder do DeFi, né, de criar agentes. Eu quero te apresentar aqui uma nova profissão que está surgindo no mercado, que é muito escassa, que é o gestor de agentes de IA. O gestor de agentes de IA, ele basicamente constrói essa arquitetura aí de IA para as empresas. Então, muitas empresas têm essa demanda aí muito grande de um bot, de um agente de atendimento
lá de vendas, pode ser de suporte, pode ser de agendamento, ou pode ser agentes aí mais avançados, agentes clones, agentes que fazem o trabalho aí de um setor inteiro. Então hoje em dia tem uma demanda gigantesca no mercado para você fazer bots de atendimento com inteligência artificial. E essa nova profissão que é o gestor de agente de IA está sendo muito valorizada e agora está no timing perfeito para começar. Então o gestor de agente de IA e de automações, ele sabe que a tecnologia é um meio e não um fim. Sabendo disso, faz uso inteligente das tecnologias no code, low code, para entregar aí 10 vezes mais rápido, aumentando os lucros, né? Seja da sua própria empresa ou seja de você prestando serviço para outras empresas. E aí tem várias formas de você conseguir monetizar com isso, né? E quais são algumas delas? A gente tem uma escadinha aqui, que não necessariamente uma melhor que a outra, mas a gente tem diversas formas de você começar a ganhar dinheiro com agentes de IA. Por exemplo, você é empregado, você está lá na sua empresa, que você consegue, aí você está trocando o seu tempo ali pelo seu salário, você consegue criar um agente para melhorar algum setor, para automatizar alguma coisa. Então você consegue utilizar conhecimento de agentes e automações de IA para melhorar dentro da sua empresa e aí você conseguir ser valorizado por isso. Essa é uma opção. Uma outra opção é você ser freelancer, ser um gestor de agente IA que consegue aplicar agentes aí para pequenos, médios ou grandes negócios. Então você trabalha como gestor de agente IA aplicando e fazendo esses projetos. Tem uma galera aí ganhando muita grana dessa forma, viu? Depois disso você pode, por exemplo, fazer uma agência de gestão de agente de IA. Então você vai conseguir gerenciar os seus desenvolvedores de agente de IA para conseguir escalar o seu projeto. Ou você pode também produtizar seu serviço, então você consegue definir um padrão de como você vai aplicar aquele serviço de gestão de agente de IA e só replicar esse padrão para os novos clientes. Então vamos supor que você só faz agente de IA de agendamento. Você já tem toda a arquitetura, tem toda a tecnologia pronta, tem toda a modelagem de dados pronta, você consegue apenas replicar para os seus clientes, tornando aí o seu serviço como se fosse um produto, entregando bem mais rápido e ganhando muito mais dinheiro com isso. Além disso, você consegue criar um micro SaaS ou até mesmo um SaaS, uma startup. Então você consegue criar um projeto, um MVP, cria um software integrado com IA para conseguir aí, por meio da IA, resolver algum problema de uma forma muito mais rápida e de uma forma muito mais escalável. Isso daí seria uma outra forma de você ganhar dinheiro com IA e com criação de agentes, tá? Então você pode começar em várias partes dessa escada, mas não necessariamente uma melhor que o outro. Geralmente o que é mais rápido você começar a fornecer para ganhar dinheiro rápido é conseguir oferecer serviço de criação de agente de IA. Então tem muita gente precisando e você consegue atacar diretamente no problema dessas pessoas. E para dar o próximo passo, eu quero te apresentar o ecossistema da NoCode Startup. Temos mais de 8 formações completas, temos mais de 3.500 alunos. Nossos alunos já faturaram milhões aí com projetos de IA, projetos NoCode, projeto com SaaS e centenas de oportunidades geradas mensalmente na nossa comunidade. E o que é o ecossistema da NoCode Startup? Basicamente, a gente tem dois grandes pontos. Um deles é a plataforma de aulas, então você consegue aprender de uma forma mais organizada, mais aprofundada sobre IA. E também temos uma comunidade que serve para você postar suas dúvidas, a gente te ajuda, tem vários especialistas lá tirando suas dúvidas sempre e também consegue fazer networking com outras pessoas para conseguir estar escalando aí os seus serviços, além de conseguir várias oportunidades únicas que o pessoal posta lá na comunidade para você ganhar uma grana como gestor de agente de IA. E eu quero te apresentar a assinatura Pro, que quando você adquire a formação de gestor de agente de IA, você já está adquirindo todas as formações juntas, tá? Então tem a formação de SaaS e IA no Code, para você criar qualquer plataforma, SaaS, micro SaaS, com IA e com as ferramentas no Code, e tem a formação de gestor de agente de IA para você criar aí agentes de IA mais poderosos, mais avançados e conseguir oferecer o seu serviço. E além disso, a gente tem outras formações, por exemplo, formação Flutterflow, que é a formação mais completa aí do mercado, formação Bubble, formação Web, formação Framer, Make, N8N, os assistentes OpenAI e o DeFi. Então a gente tem diversas formações para você conseguir aí dar o próximo passo para construir um aplicativo, um projeto, um site, tudo com um ecossistema no code. Então não é preciso saber programar, você consegue aí criar seus projetos de uma forma mais madura. Além disso, a gente tem diversas masterclass, por exemplo aqui na Masterclass do Zero com a sua agência A, Masterclass de 4 horas mostrando como que você consegue monetizar e vender para o seu primeiro cliente. Então o que você tem que fazer, como que você pode vender, como que você tem que se organizar, tudo explicado passo a passo como vender o seu agente de A. A gente tem aulas também mais avançadas de Flowise, temos aulas aqui também de Langflow, que também são plataformas bem avançadas. Temos aulas para você colocar o seu N2N, o seu DeFi Evolution dentro da sua própria hospedagem.
Temos aula aqui de Zaia, de Chatvolt e aulas de como vender aí fechar os melhores contratos para vender de uma forma cara, tá, os seus agentes de IA, porque geralmente as empresas estão precisando muito e quando você resolver essa dor das empresas, elas vão querer te pagar muito, porque é uma dor muito latente que as empresas têm, essa parte de atendimento, de vendas, de agendamento. Então elas estão dispostas a pagar mais por esse serviço porque vai resolver um grande problemão delas. Então, além de tudo, tem a comunidade NoCode para você receber suporte ao curso, conseguir discutir sobre NoCode, acessar vagas, oportunidades únicas e estar mais próximo aqui dos instrutores. A gente também sempre faz lives, 1 a 2 lives por semana, para conseguir trazer conteúdos, trazer pessoas interessantes aí para a comunidade, conseguir fazer essa troca de conhecimento. E também temos o Hub de Devs e Oportunidades, que é o NoCode Match para você conseguir criar um seu perfil de dev e conectar com oportunidades de dev lá na plataforma. Então, vão ter muitas empresas apostando oportunidades únicas para a criação de projetos NoCode IA e você pode ter um perfil que vai ser exclusivo para alunos conseguir essas vagas. Além disso, temos as nossas IAs, que são IAs treinadas com a documentação das ferramentas NoCode, ferramentas de IA, para você conseguir tirar dúvidas avançadas. Você vai ter acesso a todas as nossas IAs. Consegue também tirar o seu certificado da formação para depois postar e conseguir ter uma experiência a mais para o mercado de trabalho. E a gente tem vários cases de alunos que estão conseguindo monetizar de uma forma bem rápida com projetos NoCode, com projetos IA. O Iago, por exemplo, ele conseguiu vender um projeto por 8.000 euros. Então ele conseguiu aí quase 50 mil no projeto que ele fez, que era uma automação de WhatsApp. O Thiago, ele fez o primeiro contrato aqui com 15 mil e já criou assistente dele de negócios direto no WhatsApp. O Shimon, ele já conseguiu 4 mil reais no seu primeiro projeto, ele tem só 18 anos. O Shimon, por exemplo, ele conseguiu já vender um projeto por 4 mil reais e ele tem só 16 anos. Eu nem sei o que eu estava fazendo com 16 anos. O Álvaro conseguiu, com 21 dias do lançamento, ele já conseguiu criar uma plataforma, criar um agente e já faturou aí mais de 4 mil reais com esse agente. Esse outro aluno, ele conseguiu aplicar os conhecimentos de NoCode, de IA no seu trabalho e praticamente ele recebeu uma promoção e triplicou o seu salário. O Murilo, ele conseguiu já vender 27 mil reais em 2 projetos, apenas com alguns meses dentro da formação. Então a gente tem vários feedbacks positivos, eu não vou passar por todos, senão a gente ia demorar um pouco aqui, mas depois eu posso deixar o link na nossa página. Tem mais de 100 feedbacks aí positivos no nosso curso e vários cases de alunos conseguindo aí tendo resultados financeiros com seus projetos. Então eu espero que você tenha gostado. Se quiser, clica no link aqui da formação para conhecer um pouco mais. E eu só quero tirar as últimas dúvidas que o pessoal pergunta bastante, né? Se precisa de algum conhecimento prévio, não precisa, tá? Você consegue ir do iniciante. A gente explica tudo passo a passo, como você vai usar as ferramentas NoCode. Então é fácil, mas precisa de estudo, precisa de dedicação para conseguir tirar a ideia do papel e conseguir ir aprendendo. Depois disso, o pessoal também pergunta que, quero criar um app, software, agente de assim, assado. Não importa o tipo de agente que você quer criar, a gente dá os fundamentos para você aprender com esses fundamentos e conseguir criar qualquer tipo de agente, tá? Então não importa o tipo de agente ou de projeto que você está criando. E além disso, o pessoal pergunta quanto tempo pode ter resultado, vai depender muito de você, da sua dedicação. Mas criação de agentes não é algo muito difícil, muito trabalhoso aí. Em 1 a 2 semanas você já consegue ter seu primeiro agente para tirar o seu projeto aí no ar e conseguir ir testando, tá? Então é algo rápido e que traz muito valor. Então eu espero que você tenha gostado desse curso. Deixe os comentários aqui o que você achou, dúvida, elogio. Se você não gostou também, pode postar, a gente responde todas as perguntas. E fiz esse curso aqui com muito carinho, espero que ajude você a criar seu primeiro agente e espero que você conheça um pouco mais da formação para estar mais próximo aí da NoCode Startup. Te vejo no próximo vídeo, até mais!